E aí pessoal, Vinícius aqui do FTV Milhas e Viagens, tudo bom? Nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma forma alternativa, digamos assim, que a gente tem para acumular Avios. Claro, com a ressalva de que isso não vai servir para todo mundo, né? Especificamente vai depender de vários fatores e da realidade de cada um. De toda forma, não deixa de ser interessante a gente aprender outras possibilidades, né? Antes, no entanto, queria pedir uma gentileza para vocês que gostam aqui do conteúdo do canal, que possam compartilhar o conteúdo com outras pessoas. Isso ajuda a gente a fazer com que o canal ganhe relevância e a gente consiga, claro, fornecer mais conteúdo para vocês. Não se esqueçam também de ativar o sininho de notificações para poder receber tudo em primeira mão, tá, gente? Mas vamos lá, sem mais delongas, vocês podem notar que eu tô aqui no site do IAG, que é o International Airlines Group, que é o grupo do qual a Iberia e a British fazem parte, além de outras empresas, como a Level, que é a subsidiária da Iberia, a própria Aer Lingus, que é uma empresa irlandesa com hub em Dublin, e também, por que não falar de outras empresas, como também a Vueling, que a gente também consegue utilizar aves para resgatar voos. E basicamente, como é sabido pela maioria, pelo menos aqui que está assistindo esse vídeo, quando a gente voa com as empresas que fazem parte desse grupo, a gente naturalmente consegue ganhar avios, né? A depender, claro, das classes tarifárias. E a gente consegue também resgatar voos nesse mesmo ecossistema. Mas essa possibilidade ela não fica restrita tão somente para as empresas que fazem parte desse grupo. Então é plenamente possível, na medida em que a British e a Iberia fazem parte da Oneworld, a exemplo da Qatar, por exemplo, da Finnair, a gente consegue, por exemplo, voar em qualquer empresa que faça parte da aliança, ou então uma empresa com a qual essas empresas têm um acordo bilateral. Então, supondo hipoteticamente que eu fizesse um voo com a Malaysia, sei lá, de Kuala Lumpur para Bangkok. E aí, a depender da classe tarifária, se fosse elegível, poderia, por que não, acumular avios na British, na Iberia. Então, isso é um detalhe importante. O que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo é que, assim, não bastasse o fato da gente poder acumular avios, voar não só nas empresas do grupo IAG, como também na própria Qatar, que em que pese não fazer parte do IHG, também compartilhar avios, né? Então, por exemplo, a Finnair não faz parte do IAG, a Qatar não faz parte da IAG, ainda assim a gente consegue, por exemplo, eu sempre faço questão de falar, né? A gente consegue acumular, fabricar milhas no Esfera, por exemplo, e do Esfera conseguir mandar esses pontos para a Iberia na proporção de 2:1, e aí desde que a gente consiga combinar os avios, né, presumindo que os dados estejam idênticos, nome, data de nascimento, e-mail, a gente consegue transacionar, digamos assim, esses aves para a British, que é o programa Coringa, e da British a gente consegue linkar com a Qatar. Então, exemplo, então a gente pode afirmar indiretamente que a gente consegue mandar pontos do programa do Esfera para a Qatar. Então a gente consegue, por exemplo, de São Paulo para Doha, obviamente havendo disponibilidade, a gente consegue, com 140 mil avios hoje, 140 mil pontos no programa Esfera, a gente consegue emitir pelo menos um trecho em executiva pela Qatar. Por quê? Porque a gente consegue tanto emitir esse voo diretamente pela Iberia, como também a gente poderia, por que não, transferir esses aves, esses 70 mil aves desse exemplo hipotético, para a British, e da British a gente poderia, linkando a conta, emitir esse voo diretamente pela Qatar. Com essa particularidade da Qatar e da Iberia, perdão, da Qatar e da British, não precisa combinar os aves, como a gente precisa fazer entre a Iberia e a British. Uma vez que a gente consiga linkar as contas, a gente consegue emitir pela Qatar e ele vai usar os pontos remanescentes que estiverem eventualmente na British, tá? Então esse é um detalhe importante que a gente precisa ter em mente. Eu quero, no entanto, mostrar para vocês aqui agora sim, efetivamente, a alternativa que a gente tem, tá? Então vamos lá, como vocês podem notar, eu estou no site da Aer Lingus, tá? Que é uma empresa irlandesa. E qual que é, entre aspas, o pulo do gato? A Aer Lingus, em que pese não fazer parte de nenhuma aliança, ela faz parte do grupo IAG. Dessa forma, a gente consegue também, com avios na Ibéria, na British, na própria Qatar, emitir voos, resgatar voos com a própria Aer Lingus. Inclusive, eles têm ótimos sweet spots, eles têm voos, inclusive, para os Estados Unidos, lá para a Costa Leste, enfim, com uma faixa, digamos assim, vantajosa de emissão, né? A gente consegue fazer voos, por exemplo, com 34 mil aves na executiva, se não me engano, na banda 5 da própria
no ecossistema dos avios, né? Então, por que é importante entender esse conceito da Aer Lingus? Porque a Aer Lingus, ainda que ela não faça parte de nenhuma aliança, ela possui parceria com várias empresas, uma das quais, principalmente, de uma aliança distinta. Então, se eu falar para vocês, por exemplo, que seria possível acumular avios voando na Star Alliance, em princípio a gente acharia que não seria possível, né? Porque é meio que contra-intuitivo, digamos assim. Mas é plenamente possível. Mas eu quero ressaltar que o foco desse vídeo é mais ilustrativo do que propriamente prático, né? Porque, naturalmente, a depender do caso, alguém especificamente preferiria ganhar ganhar milhas diretamente no programa da Star Alliance, ou então da empresa que fosse voar, ou então acreditar em uma outra. Mas não deixa de ser uma alternativa viável, porque imaginemos hipoteticamente que a gente estivesse na iminência de realizar um voo a ser resgatado com aves e faltasse, por exemplo, um número específico de milhas. Talvez nesse exemplo aí de um voo de uma empresa que faça parte da Star Alliance, poderia, por que não, ser o suficiente para a gente conseguir resgatar o tão sonhado voo, né? O tão sonhado trecho. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Vamos lá. Olha só, gente, como vocês podem notar aqui na tela, eu estou especificamente na seção do site da Aer Lingus, na qual eles comentam sobre as parcerias. E vocês podem notar que grande parte das parceiras são empresas que fazem parte da aliança One World, que é a aliança da qual faz parte a British, a Iberia, a própria Qatar. Só que vocês podem notar, por exemplo, é justamente o motivo de eu fazer esse vídeo, que a Aer Lingus é parceira bilateral da United, tá? Em que pese o acordo forte que eles têm de code share com a própria American Airlines. E é justamente isso que a gente vai mostrar para vocês aqui. Então vamos lá, quando a gente desce a tela aqui, a gente vai verificar que tem as particularidades da parceria. Quando eu clico aqui em United, por exemplo, e clico no link a seguir aqui, ó, mostrar mais detalhes, a gente clica aqui, ó, tá? Vamos lá, a gente vai para a próxima página e a gente vai rodar a página até aqui, ó, que é onde consta os voos com as outras empresas aéreas, certo? Então vamos lá. Vou clicar aqui. Gente, desculpa, acabei me confundindo, abri uma outra tela aqui, mas vamos lá. Quando a gente desce a tela aqui, por exemplo, tem as orientações, certo? E aí a gente pode clicar aqui, ó, aqui embaixo, para ter acesso à tabela de resgate. Ou seja, como a gente nesse exemplo está mostrando a possibilidade de ganhar aves voando na United, é natural que a American Airlines e British a gente vai conseguir pontuar, né? Porque em que pese a América não fazer parte do grupo IAG, da mesma forma que a United também não faz, a American é membro da aliança, então, da mesma aliança, inclusive, que a Iberia e a British faz parte. Então é natural que a gente consiga ganhar esses aves. Só que assim, de forma contra-intuitiva, se a gente, por exemplo, voa, aí fica registrado, tá? Importante. Então, somente nas classes tarifárias comerciais, digamos assim, a gente consegue também acumular aves. Então, vocês podem notar aqui, em se tratando das classes tarifárias, Juliette, Charlie, Delta, Zulu, Papá, Oscar, Alfa, Romeo, Yankee e Bravo, aí no caso são 100% de bônus em relação à questão das milhas, né? Já em relação à questão das tarifas full fare, ou seja, tarifas cheias de econômica, a gente está falando das classes tarifárias Mike, Eco, Uniforme e Hotel. E aí nós temos aqui as particularidades das classes tarifárias econômica, da econômica com desconto, e aí nós temos aqui as regras que a gente não consegue acumular aves, tá? Então é claro, gente, não necessariamente essa possibilidade por si só justifica a gente pleitear aves com esses voos da United, por exemplo. Mas um exemplo que a pessoa não tenha interesse em acumular ou na United ou então em outra empresa da aliança, né, no caso a Star Alliance, por que não a depender? Às vezes é uma viagem a trabalho, a pessoa está viajando em classe executiva, então a pessoa vai lá, vincula o número do Air Club, né, que é o programa de fidelidade da Aer Lingus, e aí sim consegue, linkando depois a Aer Lingus com a British, consegue passar tanto para a Iberia como também para a Qatar. Então a gente pode afirmar, da mesma forma que a gente pode afirmar indiretamente que a gente consegue acumular pontos de esfera para emitir voos com a Qatar, em que pese a Qatar não ser parceira direta do programa do Santander, da mesma medida a gente consegue também indiretamente voar na United e, por que não, emitir voos
com a própria Qatar, ou até mesmo com a Ibéria, com a British. Por quê? Porque no caso aqui o programa Coringa seria o Aer Lingus, então o Air Club, né? Nós conseguiríamos encaminhar esses pontos da United, acreditar no Air Club, claro que a gente teria que ter conta. E aí do programa da Aer Lingus a gente conseguiria passar para a British, e da British a gente conseguiria passar para a Iberia e também da British para Qatar. Tá bom, gente? Ó, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Se possível, deem feedbacks para a gente ir ajustando e inclusive sugestões de temas novos. Lembrando, claro, que eu, Fábio e o Thiago, a gente tem um grupo um Close Friends no WhatsApp, né? Em que a gente discute esse tipo de estratégia, a gente faz um assessoramento para todos os níveis de conhecimento, seja básico, intermediário, enfim, a gente consegue atender a todos, tá? E lembrando também que a gente tem consultorias, a depender da necessidade de cada um, a gente consegue ajudá-los. Então vejam o que vocês precisam, se eventualmente tiverem interesse, procurem a gente aí no Instagram e até mesmo aqui no WhatsApp, tá bom? Um abraço para todo mundo.